Antes de orarmos, vamos primeiro silenciar a mente e abrir o coração, para ouvir a voz de Deus. Algumas verdades não são confortáveis, mas são necessárias. E uma delas é esta: estar dentro de uma igreja não significa automaticamente estar em Cristo, cantar hinos, servir em ministérios, ou até mesmo se chamar de cristão. Não prova que o coração pertence a Jesus. A diferença entre uma multidão religiosa e um verdadeiro discípulo está em uma única coisa: a cruz. E a cruz não é apenas um símbolo, não é um objeto pendurado, não é um enfeite. A cruz é algo que se carrega todos os dias. A palavra de Deus, em Gálatas capítulo 5, versículo 24, declara: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Pertencer a Cristo significa mais do que aparência. Significa que o velho eu foi pregado na cruz. Significa que os desejos da carne não governam mais a vida. Significa que a cada dia é preciso escolher morrer para si e viver para ele. Um verdadeiro cristão não busca a Deus apenas por bênçãos, mas se entrega ao Senhor para viver em sua vontade. A pergunta deixa de ser: o que eu posso receber? E passa a ser: como posso servir ao reino? Como posso derramar minha vida em amor? A vida de quem pertence a Cristo é marcada pelo serviço, serviço à igreja, serviço aos que sofrem, serviço aos perdidos, serviço ao Rei, que se entregou primeiro por nós. Mas existe uma realidade dura. Nem todos os que aparentam religiosidade pertencem de fato a Cristo. O próprio Jesus alertou sobre isso. Em Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23, muitos dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Não expulsamos demônios em Teu nome? Não realizamos milagres em Teu nome? E então lhes direi claramente: eu nunca os conheci. Afastem-se de mim. Repare bem, essas pessoas não eram ateus, não eram descrentes, eram pessoas que faziam obras, mas não tinham intimidade real. Isso revela algo essencial. Deus não se impressiona com performance externa, mas se move por intimidade verdadeira. A vida de fé não é teatro, não é máscara, não é aparência. Aos olhos humanos, muitos parecem santos, mas diante de Deus, o coração continua distante. E é isso que realmente importa: o coração, não as aparências. Jesus também disse, em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta, e amplo é o caminho que leva à perdição, e muitos entram por ele. Mas estreita é a porta, e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos a encontram. O caminho largo é confortável, aceita compromissos com o pecado, permite misturas com o mundo, mas o caminho estreito custa algo, custa o orgulho, custa o egoísmo, custa a carne. E Jesus disse: poucos o encontram. Por isso, a pergunta que ecoa é: qual caminho você tem escolhido? A verdadeira fé não é medida pelo que se mostra em público, mas pelo que se vive em secreto. O teste real do discípulo é este: o que você faz quando ninguém está olhando? Como você age quando não há aplausos, quando não há reconhecimento? Deus vê além das palavras. Deus enxerga os segredos do coração. Ele pesa os motivos, não apenas as ações. A Bíblia, em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, ordena: examinem-se para ver se estão na fé. Provem a si mesmos. Esse é o chamado de hoje. Não viva de fachada. Não viva de religiosidade rasa. Viva de entrega, de transformação. Pergunte a si mesmo: já crucifiquei minha carne? Já entreguei meus desejos? Ou ainda me apego a paixões secretas, a pecados escondidos? Porque quando Cristo habita em nós, o Espírito Santo transforma, de dentro para fora. Os desejos mudam, os hábitos se renovam,
O coração anseia pela justiça. O verdadeiro cristão não é perfeito, mas é arrependido. Não é impecável, mas é fiel. Ele pode cair, mas não permanece caído. Ele é moldado, corrigido, levantado, continuamente pelo Espírito de Deus. Por isso, o chamado é urgente. Não brinque com sua eternidade. Não viva apenas de aparência, não viva apenas de religião. Seja contado entre aqueles que de fato seguem a Cristo. Muitos um dia estarão diante de Jesus, esperando ouvir recompensa. Mas em vez disso, ouvirão as palavras: nunca vos conheci. Não permita que isso seja sua realidade. Hoje é o dia de entrega. Hoje é o dia de rendição. Escolha a porta estreita. Escolha o caminho da cruz. Escolha viver de forma que, mesmo sem aplausos, Deus sorria ao olhar para sua vida. Seja contado entre os poucos de que ouvirão no fim: bem-estar e servo bom e fiel. Essa é a maior recompensa. Maior do que elogios humanos, maior do que sucesso terreno. A vida eterna com Cristo vale cada sacrifício. Oração. Senhor meu Deus, eu me coloco diante de Ti. Reconheço que não quero apenas parecer cristão, mas ser discípulo verdadeiro. Purifica-me, Senhor. Arranca todo o orgulho, toda a aparência vazia, substitui pelo quebrantamento, pela humildade e por um amor sincero pela Tua presença. Ensina-me a carregar a cruz, a cada dia, não apenas aos domingos, mas em todos os dias da semana, não apenas em público, mas também no secreto. Que eu seja fiel, mesmo quando ninguém me vê. Que eu seja constante, mesmo quando não há reconhecimento humano. Que eu viva para Ti e não para a aprovação do mundo. Senhor, não quero ser contado entre aqueles que ouvirão nunca vos conheci. Quero ser contado entre os poucos que escolheram a porta estreita. Quero andar contigo no caminho que leva à vida eterna. Eu oro também por todos que estão ouvindo esta oração, que cada coração seja sondado pelo Teu Espírito, que ninguém permaneça enganado, com uma fé superficial, que todos experimentem transformação verdadeira, que só Cristo pode trazer. Senhor Jesus, eu me rendo novamente, não a minha vontade, mas a Tua, não os meus planos, mas os Teus, não os meus caminhos, mas o Teu caminho. Tu és meu escudo, minha rocha, meu Salvador, e eu declaro, serei fiel até o fim. Quando as lutas vierem, eu permanecerei em Ti. Quando as tentações surgirem, eu me apoiarei na Tua palavra. Quando o medo tentar me paralisar, eu ouvirei Tua voz que diz: não temas, porque eu sou contigo. Pai amado, fortalece a minha fé, fortalece o meu coração. Ensina-me a viver não por vista, mas por fé. A confiar mesmo quando não compreendo. A descansar mesmo quando não vejo saída. E agora, Senhor, eu declaro em oração: Tu és o Deus que me guia, que confirma meus passos, que não abandona os Teus filhos no meio do caminho. Eu escolho a Tua vontade, eu escolho a Tua direção. Ainda que eu caminhe por vales sombrios, não temerei, porque Tu estás comigo. Eu proclamo que nenhum inimigo terá poder sobre meus passos, porque estou coberto pelo sangue de Jesus. Meus pés estão firmados na rocha eterna, e ao final da jornada eu quero ouvir a Tua voz: bem está, servo bom e fiel. Até lá, Senhor, guia-me, sustenta-me, fortalece-me e recebe toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.